consultório CBN hoje recebe o neurocirurgião, especialista em doenças cerebrovasculares, o Dr. Bruno Lofi. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, vamos lá, vamos falar de um assunto muito interessante aí, que gera bastante dúvida e sempre tem uma novela, alguma coisa nesse sentido que aborda o assunto. Que chama atenção, é aneurisma. Bom, doutor, vamos começar explicando o que é um aneurisma. Bom, o aneurisma nada mais é do que uma dilatação de uma artéria, né, cerebral. A artéria leva o sangue, por exemplo, para o cérebro. Ele pode ocorrer em qualquer lugar do organismo, mas... Um rompimento. É o aneurisma em si. O aneurisma, ele é uma artéria que está doente. Tá. Ela é uma artéria que tem uma bolha, vamos dizer assim, para a gente tentar entender, que fica mais suscetível a romper e causar um tipo de AVC hemorrágico, que no caso do aneurisma cerebral é um tipo de AVC hemorrágico muito devastador, as consequências dele. Então, só para a gente entender, claro, né, de uma forma que a gente consiga imaginar, seria uma bolha na cabeça, e ela pode se romper. Exato, junto ao vaso, momento. junto à artéria, isso. Uhum. E aí o problema maior é esse rompimento, realmente. Exato, o rompimento, ele realmente causa uma consequência muito ruim. Nem todo AVC hemorrágico é causado por aneurisma, Tá. mas o aneurisma roto causa um tipo muito específico de hemorragia, de AVC hemorrágico, que é a hemorragia subaracnoideia, mas esse é o termo técnico. Tá. Mas é um tipo de hemorragia muito devastadora, que gera uma série de consequências. Então, às vezes, por isso é importante realizar o diagnóstico para fazer o tratamento e prevenir essa situação. Uhum. Bom, mas a gente pode dizer que o aneurisma é uma doença silenciosa. Podemos dizer que o aneurisma é uma doença silenciosa, porque ela não causa nenhum tipo de sintoma. Pois é, então, doutor. Não tem como a pessoa saber previamente que tem um aneurisma, né? Há alguns casos, assim, mais raros, que você tem aneurismas gigantes, que daí se comportam mais ou menos como tumor. Uhum. Mas esse é muito raro, não é o habitual. Tá. Na grande maioria das vezes, os aneurismas são completamente silenciosos. E quais sintomas? O que vai levar a pessoa a ir até o médico se não está sentindo nada? Geralmente não há, assim, uma recomendação das entidades científicas de você realizar exames rotineiros. Mas o que tem acontecido cada vez mais é, por exemplo, um paciente que tem uma enxaqueca, uma dor de cabeça crônica, acaba fazendo um exame e se detecta um aneurisma. Mas o aneurisma em si não tem nenhum tipo de relação com a dor de cabeça da pessoa. Então, foi um achado incidental, que a gente fala, né? Entendi. Pode ser que a pessoa tenha essa dor de cabeça muito forte, leve até o médico e aí faça uma ressonância e desculpa. Isso. Ou Mas por pode outras ser que- situações, às vezes um paciente precisa de uma ressonância para, sei lá, às vezes ele precisa fazer uma ressonância que está com quadro demencial ou algo nesse sentido e acaba, às vezes, achando esse aneurisma. Mas pode ser que ele esteja lá e essa dor de cabeça não apareça. Sim, na grande maioria das vezes é isso, né? É isso, né? Mas tem alguma idade, doutor, que o aneurisma apareça com mais frequência? Olha, ele é mais comum a partir da faixa etária dos 40, 50 anos, mas assim, ele é uma doença genética, então que tem um fator genético muito importante. Então, alguns pacientes, às vezes, tem pacientes que têm aneurismas que são diagnosticados com 20 anos, 30 anos. Alguns casos até de adolescentes, às vezes tem esse Isso diagnóstico. interfere no tratamento? A idade? Interfere no sentido de que a gente tem uma previsão dessa pessoa viver muito mais do que, por exemplo, fazer o diagnóstico numa pessoa de 70 anos, né? Porque como a gente lida com riscos, uma coisa que é interessante a gente dizer é que nem todo aneurisma precisa de tratamento, tá? Alguns aneurismas são pequenos, que têm uma morfologia que a gente fala, né? Um formato regular. Esses tipos de aneurismas, muitas vezes a gente só precisa de um acompanhamento. Não precisa intervir. A pessoa pode viver a vida Pode viver a vida, troca a vida normalmente. O que a gente orienta é o que dá para a gente fazer em relação a evitar um aneurisma crescer, né? Ou torná-lo um aneurisma que depois precisa de tratamento.
alguns fatores a gente pode trabalhar para evitar esse crescimento, que são as únicas coisas que a gente tem em mãos. Tem a questão genética, que isso a gente não consegue mexer. Mas a gente consegue, por exemplo, se o paciente é tabagista, a gente recomenda fortemente ele parar o cigarro, porque isso sabidamente causa tanto aumento do aneurisma, quanto aumento na probabilidade dele romper. Hipertensão também arterial é outro fator muito importante. Então, paciente que é hipertenso, é muito importante ele controlar essa pressão dele, para a gente tentar evitar um crescimento do aneurisma, para evitar que ele instabilize, né? Então, essas coisas a gente consegue controlar, né? É comum? Esses casos são comuns? De aneurisma? Que a pessoa vai aneurisma, ele acompanhando? é uma doença relativamente comum. Se você pegar, assim, vários estudos, eles mostram que, assim, em média, em torno de 3 a 5% da população pode apresentar. Então, assim, não é uma coisa tão rara, né? A ocorrência dele. Sendo que algumas populações, que por isso daí que tem o fator genético envolvido, por exemplo, a população do Japão, a população da Finlândia, eles têm uma ocorrência de aneurisma muito maior do que a população brasileira, por exemplo. Porque tem esse fator genético, né? Certo. Nós estamos conversando com o neurocirurgião Bruno Lofi. Bom, doutor, ainda falando sobre aneurisma, mulheres, homens, isso diferencia? Na grande maioria das vezes, dos estudos, não se mostra uma diferença significativa entre homens e mulheres. A tendência de mulher ter um pouquinho a mais do que homem. Mas podemos dizer que é igualmente... Interfere no tratamento? O sexo, não. Não, né? Não. Mas o tratamento, como seria? E nesse caso, o senhor falou desse aneurisma, que ele pode ser pequenininho, que vai acompanhando. A pessoa pode viver a vida numa boa, às sem... vezes pode viver a vida, só que tem que fazer os acompanhamentos regulares, mas às vezes pode ter uma vida completamente normal. Mas quando a gente precisa tratar o aneurisma, que não é todo aneurisma que precisa ser tratado, aliás, isso precisa ser visto em consulta com um neurocirurgião para avaliar essa questão, porque a gente precisa do acompanhamento de um médico especialista para poder tomar essas decisões. Aí, em relação ao tratamento, a gente vai avaliar a localização do aneurisma, o tamanho, uma série de fatores, e aí a gente vai... Onde ele está interfere muito. Interfere. Há localizações, não dá para se estender na explicação, mas há localizações que eles têm uma tendência maior de romper. Sim, entendi. Então, nessas ocasiões, às vezes, a gente fica um pouco mais receoso de só acompanhar. E esse tratamento seria para evitar esse rompimento? Exato. O tratamento, ele tem a função, vamos dizer assim, de fazer uma prevenção dessa hemorragia, né? Então, você tratando o aneurisma e curando, que hoje em dia tem muita possibilidade terapêutica de cura mesmo do aneurisma. Aí Sem cirurgia, doutor? Não. O tratamento é sempre uma intervenção. Pode ser uma cirurgia que a gente chama de cirurgia aberta, vamos dizer assim, que é com corte, tudo. E tem a cirurgia também endovascular, que é realizada como se fosse um cateterismo. Né? A gente Obviamente que cada caso é um caso. Exatamente. Né? Isso tem que ser avaliado. Isso é tudo por cirurgia. O tratamento é cirúrgico, não tem um remédio, não tem algo que a gente possa fazer que vá regredir o aneurisma. A gente tem como prevenir o aneurisma? Prevenir é mais no sentido dos fatores que eu já tinha comentado, que é evitar fumar, controlar a pressão, ter um estilo de vida saudável. Tudo isso vai contribuir. Apesar de que tem muitos pacientes que não tem nenhum tipo de hipertensão, não é tabagista, tudo, e apresentam aneurisma porque, infelizmente, ela tem um fator genético importante, né? Ou seja, nesse caso não tem como evitar mesmo, né? Não. A pessoa tem essa predisposição. Exatamente. Né, disso. Crianças, adolescentes também podem não é o mais comum, mas pode também. Então, doutor, qual que é a dica que o senhor deixa para as pessoas
como o senhor disse, não há nenhuma recomendação de que você saia fazendo uma ressonância, Sim, né, sim, a qualquer momento para poder tentar descobrir sim, uma coisa que talvez não sim. A exista. não ser casos assim que você tenha um familiar de primeiro grau que tenha uma história de aneurisma, aí talvez seja recomendável fazer o exame de Uhum, uma ressonância, uma angiorressonância para avaliar. tá. Mas do contrário, não há uma recomendação de sair fazendo ressonância para todo mundo para Uhum. diagnosticar. Mas aí, mas se sentir aí essas É, dores se por fortes. acaso fizer um exame que detecte o aneurisma e precisa fazer um acompanhamento, Uhum, o que eu recomendo é sempre marcar consulta regular com um médico neurocirurgião sim, para poder avaliar. tá certo. Conversamos então com o neurocirurgião, doutor Bruno Luff. Muito obrigada, doutor, por ter Obrigado, vindo à CBN e obrigado. falar de um assunto tão importante, né? Principalmente essas doenças silenciosas. A Sim, gente precisa saber que elas existem, como sim, é, né, para poder sim, ficar atento aos sintomas também. sim. Eu que Obrigada, doutor. agradeço a oportunidade. Igualmente. Tchau, tchau.